Hoje a gente vai aprender sobre uma nova matéria, proporção. Para aprendermos proporção é necessário a gente entender, ter entendido o que é razão. Nas aulas passadas a gente falou que é razão, razão. Para fazer proporção a gente tem que saber o que é razão. Proporção nada mais é, antes de entrar em definição de proporção, vamos lembrar o que é razão. Razão é comparar dois números. A gente arruma em forma de fração assim, eu estou chamando um número de A e outro número de B, tá? Poderia chamar de X e Y, tanto faz. Então, quando eu estou comparando dois números, eu falo que isso aqui se trata de uma razão. A gente pode identificar assim, ou podemos também identificar assim. Quando a gente está se deparando com proporção, nada mais é proporção do que a igualdade de duas razões. Por exemplo, aqui é uma razão que eu falei que são dois números quaisquer. Vou designar outros dois números quaisquer como C e D. Então tá aqui, ó. Eu botei aqui 4 números quaisquer. Pode ser número 1, 2, 3, 4, 5. Como eu não sei que número é, eu vou botar uma letra. Então aqui eu tenho duas razões. E quando eu faço a igualdade entre elas, isso aqui que a gente forma, quando a gente consegue identificar essa igualdade, a gente chama de proporção. E esses 4 números aqui que a gente não sabe, a gente vai descobrir um deles ou vai descobrir vários, a gente chama de termos da proporção. E como que a gente lê essa proporção? A está para B, assim como C está para D. Então, agora aqui, dessa forma arrumada, a proporção, vou botar aqui embaixo, ó, a explicação. Então, ó, de novo, eu tenho uma razão qualquer. Eu estou chamando uma letra de A, um número de A, outro número de B. Quando eu igualo essa razão a outra razão qualquer, com outros números diferentes, eu estou chamando esse número de C e D, isso aqui a gente designa como proporção, tá? A gente pode identificar dessa forma ou A para B, tá? Assim como B, C para D. Então, presta atenção. O que a gente vai precisar saber disso aqui? Olha, primeiro, a designação. Quando a gente está falando que é igualdade, esses dois elementos aqui, ó, B e C, a gente chama de meios. Esses dois termos ou elementos da proporção a gente chama de extremos. Por que é importante? Vou te explicar depois. Então, na verdade, quando eu falo que essa razão é igual a essa, significa dizer que se eu pegar o A, esse número aqui, e multiplicar com esse aqui, tem que ser igual a esse número vezes esse aqui. Tem que ser para ser designada uma proporção. Por enquanto a gente está só definindo, tá, gente? Que vocês vão entender. Deixa eu definir primeiro a matéria para depois vocês entenderem. Tendo conhecimento disso, a gente vai lidar com uma coisa que vai simplificar muito a resolução de equações com uma igualdade de duas razões, sabe? E a gente vai aprender uma coisa que vocês vão usar muito na vida de vocês. Eu gostaria até que vocês colocassem no caderno uma coisa chamada regra fundamental. Por quê? Das proporções. Porque isso aqui, essa regra, praticamente tudo que você lidar com uma incógnita, quer dizer, o que é incógnita? Você está diante de um problema em que você quer descobrir um valor que você não sabe, você usa praticamente essa regra aqui. Com o tempo vocês vão entender o que eu vou falar. E o que significa essa regra? Ó, tá aqui a minha proporção, ó. Tem dois números que eu igualei com outros dois números. Eu chamei esses dois aqui de meios, tá escrito aqui, e esses dois aqui de extremos. Agora que é importante saber isso daí.
porque eu vou aplicar a regra. Ó, a regra diz que o produto, quer dizer, a multiplicação dos meios é igual ao produto dos extremos. Essa é a regra fundamental da proporção. Então, quer dizer, se eu pegar B vezes A vezes D é igual a B vezes C. Ou tanto faz B vezes C igual a A vezes D, tá? Vou botar aqui extremos primeiro, só para poder aparecer o A primeiro. Mas tanto faz, tá, gente? E aqui meios. Só para poder aparecer o A aqui primeiro. Então, ó, isso quer dizer que o produto, se eu pegar esse número aqui com esse multiplicar, na proporção, ele tem que ser igual à multiplicação desses dois números aqui. Aí, olha só, vou dar um exemplo agora. Vou apagar aqui e vou dar um exemplo, tá? De tudo isso aqui que a gente explicou. Vou deixar aqui a regra fundamental aqui, só para vocês identificarem. Exemplo. Se eu pegar e falar assim, ó, verifique se os números formam uma proporção. 2 quinto. Se eles formam uma proporção. Para eles formarem uma proporção, o que tem que ser? O produto dos extremos é igual ao produto do meio. Os extremos nesses dois, então vão ter que multiplicar 2 vezes 10, tem que ser igual a 5 vezes 4. Vê se é. 2 vezes 10 é quanto? Não é 20? E 5 vezes 4 não é 20? Então, ó, esses 4 números nessa ordem, sim, formam uma proporção. Vou dar outro exemplo, hein? Vou dar mais uns 3 exemplos. Vamos agora, ó, os números 4, esses números aqui, essa igualdade dessas duas razões aqui. Verifiquem os números colocados nessa ordem, eles formam uma proporção. Para eles formarem uma proporção, eles têm que ter o produto dos extremos. Vamos lá, os extremos, ó, A4 vezes 7 tem que ser igual ao produto dos meios, 5 vezes 2. Quanto é 4 vezes 7, né? 28? Quanto é 5 vezes 2, né? 10? Opa, foram diferentes. Então, os números, esses 4 números nessa ordem não formam uma proporção. Para formar uma proporção, tem que obedecer a essa regra geral. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Bem, e quando eu me deparar com exercícios que eu já estou falando que é uma proporção, vou dar um exemplo aqui, ó. Exemplo, outro exemplo, x, opa, olha o xzinho aqui, 9,21. Presta atenção. Nesses exercícios, eu estou falando, calcule o valor de x na proporção. Então, eu não tenho que provar se é uma proporção, não. Já é uma proporção. Então, se já é uma proporção, existe essa regra aqui que funciona, ó, que tem que funcionar. O produto dos extremos, se eu pegar x e multiplicar por 21, 21 vou multiplicar por x, tem que ser igual ao produto dos meios, 7 vezes 9. Bem, até a segunda etapa, isso daqui poderia ser resolvido através de MMC de equações. Agora, quando eu me deparar com esse tipo de equação aqui, com igualdade só de duas razões, eu posso resolver mais rápido assim. É uma forma mais rápida de resolver a equação. Olha só, eu estou numa situação de equação, vou isolar o x, vou multiplicar aqui, que dá 63, e o 21 para vir para o lado de cá dividindo. E 63 dividido por 21, 3. Qual o valor de x?
Então, praticamente todos os exercícios de proporção a gente vai resolver dessa forma. Ó, vou fazer mais umzinho aqui. Ó, exemplo. X sobre 2 igual tá. Eu já estou dizendo que isso aqui é uma proporção. Se é uma proporção, eu tenho que aplicar a regra fundamental da proporção. Olha ela aqui, ó, utilizando. Isso significa dizer que o produto desses dois números aqui que eu chamo de extremos, ó, produto é multiplicação, 3 vezes x, tem que ser igual ao produto desses dois números que eu chamo de meios. Então tá bom. Olha só, agora resolvendo a multiplicação aqui, vai ficar 12. Eu posso, através da proporção, resolver a minha equação mais rápido. Ó. X é igual a 12 por 3, x é igual a 4. Tá aí a explicação de proporção. Vocês vão treinar com exercícios para poder ajudar mais no entendimento, tá? Bom esse estudo para vocês.